Bom dia, turminha. Então, vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Na aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre medidas de tempo, tá? Então, acompanhe a prof na sua apostila, lá na unidade 6, olha, tá? Das páginas 26 a 33, tá? Relógios analógicos e digitais. Vamos falar de relógios. Medidas de tempo, que são consideradas medidas de tempos. Em nosso dia a dia, realizamos muitas atividades, olha só, muitas atividades em que a noção de tempo se faz necessária. Temos horário para acordar, horário para almoçar, horário para estudar, para praticar esportes e para dormir. Por isso é importante saber ler as horas, tá? Então, olha aqui, o menininho acordando às 7 horas, ó, o ponteiro menor, ele aponta as horas, tá? O maior, o- os minutos. Então, ó, acordando às 7 horas, depois ele tomou café às 7h30, às 7h30, depois, ó, a menininha, que foi menininha. Depois aqui a menininha foi para a escola às 8 horas, ó, né? Ou passear. E aqui foram brincar, tá? Às 9h35. Aqui já indo para quase, o ponteiro menor já está quase indo, ó, para o 10, porque daí vai chegar aqui, ó, para completar 10 horas, tá bom? Então, vamos lá. Um desafio aqui para nós. Olha só. Anote nos relógios a seguir os horários em que você realiza algumas tarefas, como acordar, ir para a escola, tomar seu lanche e fazer tarefa escolar. Então, você vai anotar. No primeiro relógio, acordar. Depois, aqui, ir para a escola. Depois, no outro, nesse rosa, que horas você toma seu lanche. E depois aqui, que horas você faz sua tarefa escolar, tá? Então, você irá anotar aqui os horários dessas atividades diárias sua aqui, tá bom? Olha aqui, então. O relógio que você utilizou para marcar o horário em que realiza algumas atividades é chamado de relógio analógico. Ele tem ponteiros, olha só. Ele tem, normalmente, ponteiros que indicam as horas, né? O H representado por H, os minutos por MN, min, e os segundos por S. Observe, então, olha, o ponteiro maior, minutos, tá? O ponteiro menor, as horas. E esse outro aqui, ó, bem fininho aqui, os segundos. Então, olha só, esse relógio está apontando para 15 horas, 3 horas da tarde, tá bom? Existe também o relógio digital, no qual só aparecem os números que indicam as horas, os minutos, em alguns casos, os segundos. Então, olha aqui, 20 horas e 17 minutos, 8 horas e 17 minutos da noite, tá? Aqui, 12 horas e 35 minutos, tá? Meio-dia e 35 e 50 segundos. Muitos relógios digitais registram as 24 horas do dia. Observe o registro de um relógio em 2 períodos do dia. Essa atividade aí está na sua página 27, tá? Então, olha só. 7 horas e 30 minutos da manhã. 7 horas e 30 minutos também pode ser lido como, olha aqui, 7h30, pois 30 é a metade de 60. Como uma hora tem 60 minutos, 30 minutos correspondem à metade de uma hora, ou seja, meia hora. Então, aqui, ó, 30 horas e 30 minutos. No outro, 19h30 da noite, 19 horas e 30 minutos. Aqui pela manhã, aqui à noite.
Os relógios digitais, que não registram as 24 horas do dia, apresentam as siglas AM, que significa antes do meio-dia, tá? Da manhã. E o PM, pós-meio-dia, que é tarde. Então, olha só, 7h45 da manhã, ó, AM, tá? Então, 7h45, antes do meio-dia, esse relógio está apontando. 4h30, ó, PM, 4h30 minutos da tarde, tá? Ó, pós-meio-dia. Então, os relógios digitais que não registram as 24 horas do dia apresentam essas siglas aqui. AM, para representar que é para falar que é antes do meio-dia, tá? Da manhã, ou PM, para falar que é após meio-dia, à tarde, tá? Ó, observe aqui, ó, AM, então esse 7h45 é 7h45 da manhã, e 4h30, PM, que é o da tarde, tá? Que também poderia ser aqui, se fosse no caso igual esse aqui de cima, seria 16h30, tá? Horas, minutos e segundos. Acompanhando com a prof agora, na sua página 28, tá? Está desse jeitinho aí, contando as horas. Como o dia tem 24 horas, até o meio-dia, os horários vão de 0 a 12 horas. Do meio-dia até a meia-noite, os horários vão de 12 a 24 horas. Assim, o relógio analógico ficaria da seguinte forma. Então, ó, vamos observar aqui, ó, tá? 0, que seria 12, daí 13, ó, 14 horas, 15 horas, tá? Ó, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 7 horas aqui, ó, tá? Se fosse de manhã, seria 7 horas, à noite, 19 horas. Se fosse representado por AM, PM, 7 AM antes do meio-dia, tá? Ou 7 PM após o meio-dia da tarde, o horário da tarde daí, usando o AM e o PM. 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas. Vamos ler aqui embaixo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, olha só. Observe, por exemplo, que 3 horas da tarde correspondem a 15 horas. Então, se adicionarmos 3 mais 12, obteremos 15, 15, tá? Que no caso seria as 15 horas. Assim, de maneira prática, se quisermos escrever 4 horas da tarde, podemos fazer 4 mais 12, encontraremos 16 horas. E o inverso também funciona, pois se temos um compromisso às 20 horas e estamos em dúvida, basta fazer 20 menos 12 igual a 8, tá? Então, 20 horas correspondem a 8 horas da noite. Grifa tudo isso aqui, ó, tá? Que está embaixo desse relógio aqui analógico. É isso? É esse relógio? É, ó. Isso. Ele é chamado de analógico. Então, grifa aqui. Quando o relógio marca 12 horas de dia, podemos ler 12 horas ou meio-dia. Quando o relógio marca 12 horas de noite, podemos ler 24 horas, meia-noite ou 0 hora. A gente sempre fala meia-noite, né? 24 horas, meia-noite. Então, grifa tudo aqui, ó. Dá uma explicação todinha, tá? Sobre o relógio analógico, contando as horas, minutos e segundos. Aqui, nesse jogo rápido, olha só, também da página 28, Ana vai fazer um trabalho de escola na casa de sua amiga Vitória. Olha lá, e ela pediu a Ana que chegasse à sua casa às 2h45 da tarde. Olha só, então ela tinha que chegar 2h45 da tarde. Ela deixou bem esclarecida aqui, ó, da tarde. Assim, Ana deve chegar à casa de Vitória às, olha só, 14h45, tá?
2, faça aí essa atividade com a prof, vai fazendo junto com a prof. O 2, após 3 horas fazendo o trabalho, as amigas terminaram. Então, a mãe de Vitória ofereceu um café da tarde para as meninas, tá? A que horas as meninas tomaram café da tarde? Olha aqui. Após 3 horas fazendo o trabalho, então depois de 3 horas que elas terminaram o trabalho, a mãe de Vitória ofereceu um café para elas. Então, vamos ver que horas será. Se eles tomaram 2h45, era 14, 14, 15, 16. Então, que horas você acha? Às 17h45. Então, olha só, nós vamos contar do 14 mais 3 horas. Então, ó, 14h45, 15h45, 16h45, 17h45. Então, elas tomaram o café, olha só, às 17h45, porque foram 3 horas após elas terminarem o trabalho. A Pro contou as 3 horas a partir desse tempo aqui, ó, da número 1, tá? Olha lá, agora é sua vez na página 29. Está bem lindo lá as ilustrações na sua apostila. É muito comum nos convites de aniversário o horário da festa aparecer como nos exemplos a seguir. Olha só, vamos falar agora nos convites de aniversário. Luísa, 3 anos, João Pedro, 10 anos. No da Luísa, fala assim: venha comemorar meu aniversário. Na rua Avenida João da Silva, né, na avenida, número 25, dia 16/6, às 19 horas. Então, se falou às 19 horas, vai ser o quê? 7 horas da noite. João Pedro, 10 anos, venha comemorar meus 10 anos com muitos filmes e diversão. Dia 25/9, às 17 horas, local na casa da vovó. 17 horas já quer dizer quantas horas? Ó, 5 horas, tá? Olha no seu relógio da página 28 para você ir acompanhando comigo esses horários aqui, ó, tá? Tudo que a Pro tá falando. Esse horário da página 28, esse relógio da página 28, ele é muito importante a gente estar observando ele, tá? Na página 29, já vai falar assim: agora complete o convite a seguir escrevendo seus dados, tá? Ó, na página 15, depois tem essa atividade do material de apoio, mas primeiro vamos fazer aqui, ó. Venha comemorar meu aniversário com muita alegria e diversão. O local, você vai colocar o endereço da festa, tá? Agora, esse convite você faz escrevendo seus dados, tá? Como se você fosse fazer aniversário. O local é o endereço da festa, a data, dia que acontecerá a festa, você pode colocar o dia do seu aniversário, o horário, escolhe um aniversário. Vamos supor que o Carlos vai colocar 15 horas, tá? A Ana Luísa, às 16 horas, tá bom? Então, daí aqui, cada um vai escolher um horário da sua festa e vai colocar aqui uma representação do seu aniversário. E aqui vai assinar o seu nome, tá? Ó, recorte o relógio que está no material de apoio e, como no relógio mostrado anteriormente, indique as 24 horas do dia. Isso ajudará a aprender melhor os horários pós-meio-dia e, assim, a saber mais rapidamente o horário das festas para as quais você foi convidado ou para as quais você é convidado, tá? Então, daí você vai fazer a atividade aqui que vai recortar o relógio do material de apoio, tá? Agora, para eu parar aqui um pouquinho, vamos parar um pouquinho. Daí, se você levanta aí, estica as suas perninhas, os seus bracinhos, tá? Bebe água, vai ao banheiro, tá? E volta ao raciocínio com a prof aqui. Olha aqui então, voltamos aqui. Nesse jogo rápido, escreva os horários com algarismos. Quando falar algarismo, olha aqui, ó.
tá? Com os números, na página 30, tá? Jogo rápido do material de apoio. Vamos fazer juntos. Ó, 10 horas da noite, a letra A. 22 horas. Acompanhe no relógio da página 28. Você pode olhar que no 10 tem o 22, então 22 horas da noite. Se fosse 10 horas da manhã. Continuando. 7 horas e 15 minutos da manhã. Então, olha, 7h15. Horas aí, ó. Coloca o H que está representando a hora. 22 horas, 7 horas e 15 minutos, tá? Ó. Letra C, 21 horas, ó, 9 horas da noite. Acompanhe no seu relógio da página 28. Onde tem o 9, o 9 está em preto e o 21, ó, está em vermelhinho lá, tá? Então, 9 horas da manhã de 21 horas da noite. Porque pediu, ó, 9 horas da noite, então seria 21 horas. D, 6 horas da tarde, 18 horas. E, 6 horas da manhã, o 6, olha, 6 horas. O F, a letra F, 2 horas da tarde, 14 horas, tá? Então, complete aí com a prof, olhando no seu reloginho da página 28. O 2, a atividade 2 fala assim: indique os horários conforme o modelo. Já tem o modelo aqui, ó, tá? O relógio digital agora. Analógico aqui, digital aqui. Ó, aqui 9 horas, tá? Ó, depois do meio-dia, 21 horas. 21, passou do meio-dia, 21. Até meio-dia, 9 horas, tá? Agora aqui, a letra B, ó, tá no 2 e no 2. Até meio-dia vai ser 2 horas. 2 horas, representa aí. Depois do meio-dia vai ser... Ai, vamos fazer tudo assim, ó, porque como a prova vai colocando assim, ó, daí vai aparecendo aqui. Depois a gente faz esse lado, tá? Então, 7 horas, ó, vai dar 7 horas, tá? Na letra C. Vamos fazer tudo até o meio-dia, porque daí já vai saindo a correção, tá? A letra D. 5 horas até meio-dia, 5 horas. Agora, vamos voltar aqui no B, ó. Então, ó, até meio-dia ficou 2 horas. Depois do meio-dia vai ficar 14 horas. A letra C. Até o meio-dia, 7 horas. Depois do meio-dia, 19 horas. A D, a letra D. Até meio-dia, vamos falar 5 horas. Depois do meio-dia, vamos falar 17 horas, tá? Então, faça essa atividade da página 30 com a prof, tá bom? Vamos lá, então. Contando os minutos na página 31. Como vimos, o relógio analógico ponteiro menor, ó, o menorzinho, olha nesse reloginho aqui, ó, indica as horas e o maior, os minutos. Para contar os minutos, observamos as marcas menores do relógio, como os tracinhos da imagem ao lado. Olha aqui, ó, um monte de tracinhos, tá? Ó, risquinhos aqui, ó. Sabemos que uma hora tem 60 minutos. Sabemos também que enquanto o ponteiro das horas caminha de um número para o outro, indicando a passagem de uma hora, o ponteiro de minutos caminha uma volta completa para indicar uma hora, ou seja, 60 minutos. Então, o relógio ao lado está marcando 3 horas e 40 minutos, ou 15 horas e 40 minutos, tá? Ó, vai contar, ó, 60 a volta inteira. Então, ó, 5, 10, 15, 20. Agora, nós aprendendo os minutos, ó. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, tá?
Veja a situação a seguir. Fazendo as atividades, vocês vão entender melhor. Ó, Ana Júlia frequenta uma escola de natação 2 vezes por semana. As aulas têm início às 2 horas da tarde, 2 horas, e duram 90 minutos. Então, olha só. Esse reloginho também agora, para aprender os minutos, é importante, tá? Então, página 31. Então, página 28, ó, aquele lá contando as horas, aquele amarelinho lá que tem na página 28, muito importante. E esse aqui também da página 31, porque estamos aprendendo os minutos. Então, você pode grifar aqui, ó, tá? Até aqui, ó, até 40 minutos. Começa aqui, ó. Como vimos no relógio analógico, pode grifar, que nós falamos um pouquinho do relógio analógico, vai até aqui, ó, ou 15 horas e 40 minutos. Então, grifa até aqui, tá bom? Aqui, em que horário termina a aula de Ana Júlia? Então, falou lá, ó. Para responder essa questão, vamos representar esse relógio de ponteiros. O horário do início da aula, então, se a aula dura 90 minutos, temos 90 minutos, 60 minutos, que é 1 hora, né? E 30 minutos, que é metade de 1 hora, meia hora. Sendo assim, o ponteiro das horas vai caminhar do número 2, ó, para o 3, vai vir para cá. E o ponteiro dos minutos vai caminhar até 6 para indicar meia hora, ó. Caminho do ponteiro das horas, olha, ele saiu do 2, foi para o 3, caminho do ponteiro dos minutos, ó. Ele saiu daqui de cima do 12 e foi para o 6, ó, tá? 3h30, 15h30. Bom, preste atenção aqui que ele já vai caminhando o ponteirinho, ó. Lemos 3h30 da tarde ou 15h30, representando no relógio digital, ó, o digital. Portanto, a aula de Ana Júlia termina às 15h30, ou seja, às 15h30 da tarde. Contando os segundos, agora os segundos, tá? Esse ponteirinho aí, ó. Vamos lá, vermelhinho aí vai representar os nossos segundos. Observe o relógio analógico a seguir. Enquanto o ponteiro dos minutos caminha 1 minuto, o ponteiro vermelho dá uma volta completa. Ele é rapidinho. Ele faz, ó, ele está toda hora no reloginho assim, ó, bem rapidinho. Isso acontece porque o ponteiro vermelho indica uma unidade de medida de tempo menor do que o minuto, o segundo. 1 minuto tem 60 segundos. Assim, olha aqui, 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Portanto, o relógio ao lado está indicando 2 horas, ó, 2 horas, 35 minutos e 18 segundos. Porque quando está no 3, nós não lemos aqui que era 15. Então, ó, 15 horas, 16, 17, 18 segundos. Tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Como vimos alguns modelos de relógios digitais, marca os segundos. Nesse caso, o mostrador indica os segundos como números com tamanhos um pouco menor do que os demais. Observe, olha, do que os demais, tá? Ó, 10h45, 31 segundos, 12h35, 50 segundos. Continuando, então. Na página 33, tá? Na página 33 vai falar assim: na abertura desta unidade, vimos os técnicos acompanhando o desempenho de seus atletas com um instrumento chamado cronômetro. Ele é um relógio de precisão usado para medir pequenos intervalos de tempo. Acredito que quando vocês vão
fazer atividade de educação física com o professor Jean, principalmente nas nossas, na Ginca do Colégio CCIM, é tudo cronometrado, tá? Então, o professor Jean e todos os outros professores de educação física, eles usam o cronômetro, tá bom? Ficou curioso? Cronômetro ou cronógrafo é o nome dado a um tipo específico de relógio usado para medir pequenos intervalos de tempo, geralmente em até milésimos de segundo. O termo, embora é empregado para designar, para nomear, para determinar ou indicar qualquer tipo de relógio, é referência comum aos aparelhos de maior precisão. Quer dizer que é exato, é ótimo, é bom. O primeiro dispositivo foi construído no século XVIII, agora um pouquinho da história, tá? Como um equipamento que pudesse auxiliar a navegação. Seu emprego tornaria possível determinar rotas marítimas mais seguras e precisas, uma vez aceitos como instrumentos marítimos. Aperfeiçoamentos foram sendo introduzidos, tá? Aos cronômetros, de modo que os modelos foram aos poucos se tornando bastante compactos e exatos, similares aos modernos cronômetros de competição. Aí, foi o que a Pro falou, tá? Então, olha aqui. Daí tem a fonte, tá? Então, é isso. Só que o cronômetro, olha só, ele é um relógio de precisão para medir pequenos intervalos de tempo. Pode grifar isso aqui, tá? Que fala do cronômetro. Ele dá, exatamente, a hora que aperta o botão, a hora que ela soltou, o professor soltou, começa a contar. Apertou, ele parou, tá? E ele dá exatamente o horário que parou aí. Então, olha só, o desafio agora é, na página 33. Uma corrida foi realizada em certa cidade. Veja o tempo dos dois primeiros colocados e responda no caderno. Primeiro colocado e segundo colocado. Primeiro colocado, 1 hora, 14 minutos, 23 segundos. O segundo colocado, 1 hora, 14 minutos e 40 segundos, tá? A aqui embaixo vai falar assim: segundo colocado chegou quantos segundos depois do primeiro colocado? E o terceiro colocado chegou 30 segundos depois do primeiro colocado. Qual foi o tempo dele? Olha só. A letra a Pro colocou aqui, a Prof colocou aqui. 1 hora e 40 minutos, 40 segundos. 1 hora, 14 minutos e 23 segundos. Então, 40 menos 23, porque era daqui, o 23, 17 segundos. A letra B, 40 mais 35, igual a 58 segundos. 1 hora, 14 minutos, 58 segundos, tá? Porque aqui, na B, nós somamos? Porque ele chegou depois. Quanto tempo depois, tá? Então, olha só. Faça aí esse desafio comigo. Continuando, então. Lá na nossa apostila, na página 34, vai falar assim: use o que você aprendeu. 1. Efetue os cálculos para responder as questões. A. Quantos minutos tem 2 horas? 120 minutos. Tá? O B. Quantos minutos tem meia hora? 30 minutos. Se 1 hora é 60, né? Vamos pensar em 1 hora. Se 1 hora é 60, nós aprendemos isso lá. Aqui, 30 minutos, meia hora, 30 minutos. Letra C. Quantos segundos tem meio minuto? 30 segundos. A letra D.
Quantos segundos tem 5 minutos? 300 segundos. Quantos minutos tem 3 horas e meia? 210 minutos. A Pro já fez esse com vocês, tá? Para ajudar nesse cálculo aqui, ó, de segundos, de minutos. 2. Desenhe os ponteiros e horas e minutos no relógios analógicos de acordo com o horário indicado. Já tem um horário aqui, tá? Indicado, ó, tá? Então, você tinha que desenhar os ponteirinhos, ó. Rosinha aqui, ó. 2h40, ó. 2h40, tá? Aqui, 8 horas, 20 horas, no caso, 20 horas, ó. No 8 da noite, 16 horas e 10 minutos. Ó, no 4 e no 2. Aqui, 10h15. 10h15. No 10, o menor, o maior no 3 aqui, ó, 15, tá? Então, desenha os ponteirinhos aí bem bonitinho. Como está feito aqui que a Pro fez aqui, ó, tá? Pode desenhar já de coloridinho, daí não tem problema, tá? Então, ó, sempre o que vai indicar a hora, ele é menor. O outro que vai apontar aqui, ó, o 2h40 é o maior. Então, ó, menor, maior, ó, menor e o maior, tá bom? Cada situação aparece o mesmo relógio em momentos diferentes de uma mesma tarde. Escreva quantos minutos se passar em cada casa. Olha aqui, vamos no primeiro. Ó, 45 minutos, porque ó, não estava aqui, ó, 3, vamos supor, 15 e 5, tá? Ou 3 e 5, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Não veio parar no 10? Então, ó, 45. A letra B, 35, ó, tá? Ó, porque estava aqui, ó, foi para lá, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, tá? Porque estava aqui, ó. Pro vai contar daqui para ficar mais fácil. Vou contar nesse para ficar mais fácil, como se fosse chegando aqui, tá? Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, tá? Então, ó, contei nesse para chegar em 2 e 5 aqui, 14 e 5, contando por aqui. Presta atenção novamente, ó. Vamos lá novamente, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Isso aí tem lá na nossa página, deixa eu voltar aqui na apostila para ver, na página 31, tá? Essa contagem que a Pro fez aí. 4. Reescreva os horários que os relógios da atividade 3 estão marcando, lembrando que é após o meio-dia, tá? Então, olha aqui, após o meio-dia. Então, olha só, letra A, 15 horas e 5 minutos, 15h50. Letra B, 13 horas, 30 minutos, 14 horas, 5 minutos. Primeiro, ó, 15 horas e 5, o outro, 15h50. Letra B, o primeiro, 13h30, ó, o outro, do 14h05. Aqui. Complete os espaços com os horários indicados nos relógios a seguir. Olha só, a letra A, antes do meio-dia, 9 horas, 25 segundos, ó, porque está aqui contando de 5, tá? De 5 em 5. Então, ó, 9 horas, 25 segundos. A letra B, após meio-dia, 13 horas, 25 minutos e 50 segundos. Ó, os segundos aqui, ó, tá? Letra B, antes do meio-dia, 11 horas, 40 minutos e 46 segundos, porque ó, ele andou um pouquinho, ó, depois do 45. Aqui no 9 é 45, andou um risquinho, ó, 46. Aqui, 14 horas, 57 minutos e 36 segundos, tá? Então, faz essa aí com a prof também, para não ter erro, tá? Vamos fazendo junto.
Para fazer mais é sua tarefa. Olha lá. Número 6. Um avião decolou do aeroporto de Brasília às 12 horas e 45 minutos. Aterrissou 50 minutos depois no aeroporto de Recife. Em que horário ele aterrissou? Tá? Ele aterrissou? Daí você vai fazer o cálculo. 7. Um filme tem uma sessão para começar às 16 horas e 10 minutos. E o horário de término dessa sessão está prevista para as 17 horas e 50 minutos, 58 minutos. Qual o tempo de duração desse filme? Você vai começar a contar a partir do horário que o filme começou, tá? Para chegar nesse horário aqui, que ele durou. 8. Maria fez um bolo de fubá para seus filhos. Ela colocou esse bolo para assar às 15 horas e 30 minutos. A receita diz que ele deve ficar por 45 minutos no forno para ficar pronto. Então, ó, a partir do horário que ela colocou, 15 horas e 30 minutos, você vai contar 45 minutos, tá? Para saber que horas que o bolo vai ficar pronto. Então, faça aí a sua tarefinha. A sua tarefa, 6, 7 e 8, para fazer mais da página 35. Aqui também vai ser a sua tarefa. Olha aqui o que você vai fazer. No 9, observe o relógio e complete as lacunas. Tem essa menininha bem linda aí, ó, para você completar o que ela está falando. São tantas horas e tantos minutos, né, que você vai completar. Faltam 20 minutos para começar a aula de matemática. A letra A. Que horas começará a aula de matemática? A letra B. Se a aula, sempre observando esse relógio, tá? Se a aula de matemática, olha lá, se a aula tem duração de 50 minutos, a que horas terminará essa aula? Indique nos relógios a seguir, tá? Então, olha, nos dois relógios, ó, analógico e digital, tá? Então, aqui seria o analógico, você vai colocar aqui os ponteiros e aqui você vai colocar os algarismos, tá bom? Aqui, então, complete as frases. A letra A. Rodrigo chegou à escola faltando 10 minutos para as 8 horas. Então, ele chegou à escola às, tan, 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 você vai completar horas e tan, 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 quantos minutos, tá? A letra B. Juliana tinha uma reunião às 14h30 minutos, mas chegou com 12 minutos de antecedência, antes, tá? Antes, ela chegou 12 minutos antes. Então, ela chegou às, complete aí, horas e tantos minutos. A letra C. Jefferson foi assistir a um filme no cinema. A sessão iria começar às 13 horas e 30 minutos. Para comprar o ingresso, ele chegou 40 minutos antes da sessão. Antes também. Então, Jefferson chegou ao cinema às... Tan, 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 tan. Complete as horas aí, faça o cálculo. E tantos minutos. Preste atenção no antes aqui, ó, com antecedência, 12 minutos de antecedência, aqui, ó, com 40 minutos antes. Mais um desafio. Uma partida de futebol normal tem 2 tempos de 45 minutos cada e um intervalo de 15 minutos. Caso o juiz dê 2 minutos de acréscimo, né, no primeiro tempo e 3 minutos no segundo tempo, a que horas terminará essa partida, se ela começou às 19 horas? Então, aí você também irá calcular, tá? Depois, na sua página 37, vai ser também a nossa linha de chegada, que completamos essa unidade que aprendemos sobre relógios, sobre as horas, minutos e segundos, tá? Nessa unidade, estudamos as horas, os minutos e os segundos. Agora é hora de você registrar como se sente a respeito de cada um desses temas. Relógio analógico e digitais, tá? Contando as horas, relógios analógicos e digitais, contando as horas, contando os minutos e contando os segundos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de matemática.
de hoje. Faça a tarefinha com bastante atenção, observando os relógios lá, ó, da página 28, contando as horas, da página 31, contando os minutos, tá? Ó, e da página 32, contando os segundos. Qualquer dúvida, Pro está à sua disposição. Beijos. Tchau, tchau.